Os homens são responsáveis pelo mal que fazem. E Deus predetermina as coisas. E se o homem é responsável pelo mal, concordo. Não é Deus o culpado. Mas se o homem é responsável, não fica lógico, então, que ele teve escolha? Então, mas é justamente essa questão. Esse homem que fez o mal, ele teve escolha. Da perspectiva dele, ele teve escolha. Parece que é de Deus também, né? Porque Deus vai julgar ele por isso, não é? Sim. Então, mas mais uma vez, é esse exercício lógico que a Bíblia não nos fornece instruções de como chegar a essa ou aquela conclusão. Eu entendo essa conclusão que você... Como alguém pode chegar, à luz de Romanos 9, por exemplo, e dizer: Senhor, eu só fiz o que o Senhor determinou a meu respeito. Por exemplo, nós falamos, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus tinha o seu plano e Jesus já estava nos planos de Deus para morrer pelos nossos pecados. Antes do haja luz. Isso é uma maravilha, nós pregamos isso, nós descansamos, nos consolamos nisso, que Deus já tinha todo esse plano perfeito formulado. Mas para que Jesus morresse, muitas pessoas fizeram o mal. Muitas pessoas. Pilatos, Atos 2 e Atos 4 vão mostrar, o pastor chegou até a ler esse, eles vão fazer conforme a tua mão e o teu propósito determinaram. Peraí, Deus antes da fundação do mundo escreveu toda essa história, vamos pegar só ao redor de Jesus, por assim dizer, e para levá-lo ao Calvário por meio da maldade de homens. Esses homens podem chegar um dia no céu e dizer: só fizemos o que a tua mão e o teu propósito determinaram com relação ao nosso respeito. Jamais. Mas eles podem se arrepender, né? Como Paulo, por exemplo. Porque essa é a nossa lógica. Um outro exemplo. Lucas 22 diz o seguinte: o Filho do Homem vai morrer conforme está determinado. Todos nós entendemos esse trecho. Deus determinou a morte de Jesus desde antes da fundação do mundo, antes do haja luz, como o pastor César mencionou aqui. Está lá, lindo, maravilhoso. Olha que plano maravilhoso para a nossa redenção. Ótimo, mas no mesmo versículo diz o seguinte: mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai. Ou seja, fazendo referência àquele que o traiu, né? Fazendo referência a Judas. Então, olha só, soberania divina na determinação da morte de Jesus e responsabilidade do homem na traição de Jesus, traição essa que o leva aos seus julgadores, que leva ao Calvário. Então, como eu harmonizo essas coisas na minha mente? É o grande dilema, agora eu vou separar aqui, eu não gosto nem de usar a terminação, mas é o grande dilema dos calvinistas. O arminiano não tem esse problema. O arminiano, ele faz ali um peso para cá, balança para lá, tal, vai reajustando ali as medidas. O calvinista não, ele olha para essas duas coisas e diz: eu não sei harmonizar isso aqui. O que eu sei, o que a Bíblia me mostra, que Deus é soberano e escolheu pessoas, agora vamos voltar para a soteriologia, escolheu pessoas desde antes da fundação do mundo, com base no beneplácito da sua vontade, não com base em resposta do homem, não, com base somente em Deus. E o homem é responsável. O pastor Igor mencionou algo importante. Os textos da Deus convoca as pessoas ao arrependimento. Deus exige das pessoas do mundo inteiro arrependimento. Mas os textos da presciência, você falou assim: Deus escolhe soberanamente, mas não com base na presciência. Mas e o texto da presciência, não usa? Então, mais uma vez, a presciência, o que eu expliquei, a presciência não é essa linha temporal na mente de Deus em que ele vai olhando quem escolhe o evangelho. O que é presciência? Presciência é esse ato de escolher, como ele escolheu Israel. Diante de todas eu escolhi, como eu mencionei em Amós, né? Aqui eu usei só a palavra, a semântica, não a questão se é soteriológica ou não, não é uma questão em torno, mas só a semântica. Olhando para isso, eu decidi me relacionar com essa pessoa antes mesmo que ela existisse. Mas não é ciência, porque ciência não é saber. A gente está tratando do termo isolado. Eu trouxe ele à luz do contexto
do contexto, inclusive do Antigo Testamento, que ó, de todas as nações da terra eu vos conheci, eu vos pré-conheci. Ou seja, eu vos porque escolhi. o apóstolo Paulo também trabalha com o texto da pré-determinação, né? Sim. Tá na Bíblia também. E por que ele na Bíblia que tem esse termo, não usa esse termo em alguns momentos, mas usa presciência? Tipo assim, e a Bíblia nas traduções aparece lá que ele conhecia antes, não exatamente determinou antes. Nesses textos. Não, porque a palavra é diferente, né, no grego. O prognóstico é diferente. Isso, é diferente. São palavras Mais diferentes. uma vez, devemos olhar até para a palavra ali, não isolada do seu contexto. Por quê? Se eu pego é por causa da presciência, de conhecer antes. Conhecer antes, esse conhecer, nós colocamos numa linha temporal. Conhecer, à luz do hebraísmo que eu mencionei, é escolher. Então, por que existe essa luta, né? E com todo respeito, essa luta para aceitar literalmente a Bíblia Sagrada, aquilo que está muito claro. Por quê? Porque não aceitam a livre escolha, que nós chamamos livre escolha, mas é o livre-arbítrio, né? Como nós aprendemos ali, a liberdade, livre e arbítrio não se comportam, não precisa estar juntos. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós recebemos a liberdade, isso é um direito de fazer aquilo que é correto. Sendo assim, nós somos punidos porque temos o direito de fazer as coisas corretas. Se não fosse desta forma, qualquer coisa que nós faríamos, nós não poderíamos ser punidos. Então, a liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus é o direito, literalmente, de fazer aquilo que é correto. Só que o arbítrio, a escolha, é a capacidade de escolher entre o bem e o mal. E é isso que realmente pega sobre o calvinismo. Por quê? Porque tudo parte do pressuposto anulando literalmente a participação da escolha humana. E isso está muito claro na Bíblia Sagrada. Eu não tenho receio de colocar aqui Romanos capítulo 9, que muitos dizem que é o calcanhar, né, o espinho na carne de todo arminianista. Não tem nada a ver isso. Por quê? Porque ali o apóstolo Paulo, na sua dissertação crítica, ele está fazendo perguntas retóricas para literalmente um judeu que ele foi literalmente eleito, foi escolhido, descendente de Abraão, mas que ele não está predestinado para a salvação. Todos os textos que o senhor me apresentou parte do pressuposto de uma escolha para uma missão, para um chamado, como eu disse no início do debate. Se fosse desta forma, esta escolha, todos os judeus eram salvos e não precisariam realmente de Cristo Jesus, por serem escolhido uma nação, não tem nada a ver, entendeu? Então assim, todo judeu ele precisa também crer em Cristo Jesus e aceitá-lo como único suficiente Salvador. Então assim, todas essas questões, ela parte desse pressuposto em não aceitar a livre escolha do homem. Como, por exemplo, Romanos capítulo 11, versículo 32. Olha só. Rapaz. E quase saiu ali. Você vai para Romanos 11? Romanos 11, 32. Porque tem um X da questão aqui. Porque o pastor Isaac aqui quase, né, ele falou assim de um malabarismo ali que a gente tem, mas na verdade... Por que tem essa resposta? Os calvinistas falam assim, eu não tenho essa resposta. Não tem porque não aceita alguns pilares elementares de uma teologia bíblica, pastor César e pastor Isaac, com todo respeito. Romanos 11, versículo 32 diz assim, porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Este todos, para muitos, eles não são iguais. Quer dizer, Deus ele separou, esse todos não são todos, mas para a misericórdia também não são todos. O primeiro todos é para todos, e o segundo todos não é para todos. Eu gostaria até que o senhor lesse esse versículo e explicasse, literalmente nessa visão que o senhor está apresentando, da escolha, da predestinação, da presciência, porque presciência nada mais é que conhecer antemão. O Senhor, ele viu. E outra coisa, essa presciência não está em fatos, mas está em reconhecer a personalidade de uma pessoa. Isso fica muito claro realmente na Bíblia Sagrada. Okay. Pastor Isaac. Pastor Isaac. Se todos é muito simples. O texto está falando de Israel, da rejeição, ou aparente rejeição de Deus por Israel, né? E agora a salvação... Inclusive, Romanos fala bastante sobre isso. A salvação agora é oferecida para gentios. Então, Deus encerrou todos, gentios e judeus, na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com gentios e judeus. Então, é simples assim. Tá tranquilo.
Graças a Deus. Peraí. Mas Então tá gentios e tranquilo, ele judeus, então aceitou. são todas as pessoas do mundo. Não, gente, não. Se eu digo, ó, todo mundo vai estar lá. Na festa da isso da que Tainá. realmente Eu estou querendo dizer que o mundo inteiro, sem exceção, estará na festa da Tainá. É que nesse caso, esse exemplo, não combinou com a sua última fala. Você disse assim, quando ele diz todos, ele está dizendo assim, todos significa gentios e judeus. Sim, todos. Ok, gentios e judeus, então é todo mundo. Nações. Né? Porque assim, Não, como pastor que César, a não, teologia não. divide? Não, divide lá? vamos lá. Os judeus é o povo escolhido. Sim. E os gentios... A salvação estava adstrita no Antigo Testamento a um povo. Que são claro, judeus. Que são judeus. Isso, ok. E agora, no Beleza. Novo Testamento, a salvação está expandida a todas as nações da terra. Certo? Isso, exato. Isso. Então, Oferecida a todas as nações da terra, porque se eu disser que Deus e não usou só de os misericórdia judeus, e não para só os judeus, né? não só os Isso. judeus, exatamente. Então, quando você fala se eu disser que judeus todas e as gentios, pessoas Deus usou de misericórdia para com todas as pessoas da terra, dessa forma que o senhor está dizendo, eu vou acabar incorrendo no universalismo, ou seja, que Deus vai salvar todos. A questão aqui, ele usando todos dessa maneira como eu dei o exemplo. Eu estou dizendo todos, incluindo esses dois grupos. Eu não estou dizendo todas as pessoas sem exceção, judeus e gentios, não. Agora eu estou dizendo todas as pessoas, Paulo, né? Todas as pessoas sem distinção de judeu ou gentio. Então Deus vai usar de misericórdia agora, não mais só com os judeus, a quem ele se revelou no Antigo Testamento, mas agora a salvação, a escolha está aberta a todas as pessoas sem distinção. se Não é há judeu nações. ou gentil. É que assim, são Ficou- dois todos, né? Aí o primeiro... São mesmo todos, uso todos aqui. Ó. Não, Isso. mas Então, para nós é a mesma coisa. Isso, é a mesma mas coisa. em Mas ele também termos está de dizendo que é a nação, mesma. Ele de também está nação. dizendo que é a mesma coisa. Mas no fim não é, né, a mesma coisa, né? Não, Porque, por exemplo, não. todos... como é que é o primeiro? Todos? Porque o ponto A é todos, assim. porque todos encerrou na desobediência. Então, esses são 100% seres humanos. Porque o que o judeu pensava, por causa do seu status de judeu, ele tinha Isso. um benefício, algo. Ele era especial. Isso. Aí ele poderia pensar, vamos dizer assim, que quem estava em pecado era somente quem não era judeu. Mas ele diz, você também, judeu, está encerrado na desobediência. Isso, todos. Você, todos judeu, ali está... inclui ele também. Você, Isso, concordo. judeu, não só o gentil, mas você também está encerrado na desobediência. Então, primeiro todos é universal. É claro, é universal no Isso. sentido... De todas as pessoas. Judeu e gentil. Mas é todas as pessoas, né? Então, Não, você está querendo fazer a teologia de todos pecaram e carecem da glória todos- de Deus isso. aqui. Ou seja, o ponto dele aqui não é fazer com que o gentil pense em todas as pessoas sem exceção no primeiro todos, vamos colocar assim. Tá. Não é fazer o leitor É sem ou o distinção gentil. já. É sem distinção, exatamente. Ele está olhando, peraí, todos na Faz desobediência, inclusive o judeu? Inclusive eu, judeu? Sim. Romanos, você que tem judeu e gentil aí, todo mundo, judeu e gentil, está na desobediência aí. Boa. Isso trata do então, Romanos Deus 9. vai usar de misericórdia só com o judeu? Não. Judeu e gentil aí para com Boa vocês. resposta.